Você já sentiu que suas orações não são ouvidas? Billy Graham revela as 6 orações que Deus sempre responde, e isso pode mudar sua vida. Desde o início dos tempos, a humanidade tem lutado com a rendição. No Jardim do Éden, Adão e Eva receberam um único mandamento, um ato de confiança que exigia que acreditassem que o caminho de Deus era melhor que o deles próprios. Mas eles escolheram o controle em vez da rendição. E a partir daquele momento, a humanidade tem enfrentado a mesma tentação: o desejo de estar no comando, de segurar a caneta da nossa própria história, de traçar nosso próprio curso. Deus não força sua entrada em uma vida que se recusa a ceder. Ele bate a porta, mas não a arromba. Ele espera pela rendição. A oração de rendição não é apenas palavras ditas em desespero. É uma declaração que diz: Senhor, eu não sou mais o mestre do meu próprio destino. Entrego meus planos, meus medos, minhas ambições, meus fracassos. Eu entrego tudo a Ti. E quando essa oração é verdadeiramente feita, algo milagroso acontece. Os fardos que pesavam tanto sobre nossos ombros começam a ser aliviados. A confusão que obscurecia nosso caminho começa a se dissipar. A ansiedade que nos mantinha acordados à noite começa a desaparecer. Por quê? Porque a rendição é a porta de entrada para a paz. É o caminho para a liberdade. É a ponte que nos leva da autossuficiência à orientação divina. Antes de começar, deixe um nos comentários se você ama mensagens de fé e se inscreva. Não perca a surpresa no final do vídeo. Vejamos a vida de Abraão. Deus lhe disse: Deixa a tua terra, a tua parentela e a casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Gênesis 12:1. Deus não lhe deu todos os detalhes. Ele não disse aonde a estrada o levaria. Mas Abraão se rendeu. Ele arrumou sua vida, deixou para trás tudo o que lhe era familiar e seguiu a voz de Deus. E por causa desse único ato de rendição, ele se tornou o pai de nações. Olhemos para Moisés, um homem que se sentia desqualificado, indigno e relutante. No entanto, em um momento de rendição, diante da sarça ardente, quando ele deixou de lado suas próprias desculpas e disse: Sim, Senhor, Deus transformou um pastor errante no libertador de Israel. Olhemos para Jesus. No jardim do Getsêmani, ele se ajoelhou e orou a oração de rendição mais poderosa, já dita: Não seja como eu quero, mas como tu queres. Lucas 22:42. E por causa dessa rendição, a salvação foi tornada possível para todos os que crerem. Meu amigo, se você está segurando o controle, se está lutando batalhas que nunca deveria lutar, se está carregando fardos que nunca deveria carregar, eu o exorto a orar a oração de rendição. É a oração que o céu sempre responde. Porque quando você entrega o controle a Deus, Ele não o deixa vazio. Ele não o deixa sem direção. Ele toma sua vida quebrada, cansada e lutadora, e insufla nela seu propósito. Ele o conduz a lugares que você nunca sonhou em ir. Ele abre portas que você nunca poderia abrir por si mesmo. Ele faz um caminho onde não havia caminho. E quando você olhar para trás, verá que a rendição nunca foi sobre perder. Foi sobre ganhar algo muito maior. Foi sobre entrar na vontade perfeita de um Deus que o conhece melhor do que você mesmo, que o ama mais do que você poderia compreender e que tem planos para você muito além do que você poderia imaginar. Então, você orará essa oração? Você colocará tudo aos pés de Jesus e dirá: Senhor, eu me rendo? Porque se o fizer, o céu se moverá e sua vida nunca mais será a mesma. Desde o princípio, a humanidade tem lutado com o pecado. A Bíblia diz, em Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém está isento. O pecado nos separa de Deus. E deixados por nossa conta, não temos como preencher esse abismo.
Mas a boa notícia é que Deus, em seu amor infinito, não se afasta de um coração arrependido. Ele não rejeita aquele que vem a Ele, em humildade, buscando perdão. O verdadeiro arrependimento não é apenas sentir remorso pelo pecado. É uma mudança de direção, uma transformação do coração, uma rendição da vontade. É o clamor de uma alma que viu o peso de seu pecado e anseia pela misericórdia de Deus. Vejamos o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que caiu em pecado terrível. Ele cometeu adultério. Ele orquestrou um assassinato. Ele quebrou os mandamentos de Deus. Mas, quando o profeta Natã o confrontou, Davi não deu desculpas. Ele não transferiu a culpa. Em vez disso, ele caiu de rosto diante de Deus e orou: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Salmos 51, 1. E Deus, em sua misericórdia, o perdoou. As consequências do pecado permaneceram, mas o relacionamento de Davi com Deus foi restaurado, porque ele veio com verdadeiro arrependimento. O mesmo aconteceu com o filho pródigo. Ele deixou a casa de seu pai, desperdiçou sua herança e acabou no lugar mais baixo que um homem poderia estar: faminto, quebrado e envergonhado. Mas, no momento em que ele voltou, no momento em que disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Lucas 15, 21. Seu pai correu para encontrá-lo com os braços abertos. Ele não o fez reconquistar seu lugar. Ele não listou todos os seus fracassos. Ele simplesmente o acolheu, de volta para casa. Esse é o coração de Deus para todo pecador que verdadeiramente se arrepende. Talvez você sinta que foi longe demais. Talvez o peso dos seus erros passados lhe diga que Deus nunca poderia perdoá-lo. Mas deixe-me dizer algo. Não há pecado grande demais, não há passado tão quebrado, não há coração tão perdido que Deus não possa redimir. O sangue de Jesus Cristo é maior que seu pior fracasso. A cruz é um lembrete de que o perdão não é algo que conquistamos, mas algo que Deus dá livremente àqueles que pedem. Vamos lá? Se esta mensagem tocar seu coração, comente amém e se inscreva. Tem algo especial te esperando no final. Mas entenda isto: o arrependimento não é apenas uma oração única, é um estilo de vida. É uma virada diária do pecado e uma volta para Deus. É reconhecer que nossa própria força não é suficiente, que precisamos de sua graça todos os dias. O mundo diz: siga seu coração. Mas a Bíblia diz, em Jeremias 17, 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Não precisamos seguir nossos corações. Precisamos entregá-los. Precisamos vir diante de Deus continuamente dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Salmos 139, 23. E quando fazemos isso, Ele é fiel. Ele não se afasta. Ele não rejeita. Ele nos lava. Ele nos renova. Ele restaura o que o pecado quebrou. Essa é a promessa do arrependimento. Esse é o poder de um Deus que se deleita em misericórdia. A sabedoria não é o mesmo que conhecimento. Um homem pode ter conhecimento e ainda assim tomar decisões tolas. Ele pode ter educação, riqueza e poder, mas carecer do discernimento para usá-los corretamente. A Bíblia diz, em Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso significa que a verdadeira sabedoria não vem do intelecto humano, ela vem somente de Deus. É por isso que ele nos diz em Tiago 1, 5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e sem reprovação, e ser-lhe-á dada. Essa é uma promessa diretamente do céu. Deus não retém sabedoria daqueles que a buscam com um coração humilde. Vejamos Salomão, um jovem rei
enfrentando a responsabilidade esmagadora de liderar o povo de Deus. Ele não pediu riquezas, fama ou vitória sobre seus inimigos. Em vez disso, ele orou: dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. 1 Reis 3:9. E porque ele pediu sabedoria, em vez de ganho egoísta, Deus não apenas lhe deu sabedoria, mas também o abençoou além da medida. A oração de Salomão nos ensina que a sabedoria é um dos maiores dons que Deus pode dar, e Ele está sempre disposto a derramá-la sobre aqueles que pedem. Mas a sabedoria não é apenas sobre tomar boas decisões, é sobre conhecer o coração de Deus, é a capacidade de ver além da superfície, de entender o que é certo aos olhos do Senhor e de andar em seus caminhos, mesmo quando o mundo escolhe o contrário. O livro de Provérbios nos diz que a sabedoria é mais preciosa que rubis, mais valiosa que ouro. Por quê? Porque a sabedoria nos protege das armadilhas do inimigo. Ela nos impede de trilhar caminhos que levam à destruição. Ela nos ajuda a reconhecer a diferença entre o que parece bom e o que é verdadeiramente a vontade de Deus. Muitas pessoas oram por sucesso, mas poucas oram por sabedoria. Muitas pedem bênçãos, mas poucas pedem o discernimento para lidar com elas corretamente. No entanto, se um homem tem sabedoria, tudo o mais se encaixa. Ele saberá como enfrentar desafios. Ele saberá quando falar e quando ficar em silêncio. Ele saberá como lidar com riqueza, relacionamentos, provações e triunfos de uma maneira que honra a Deus. É por isso que as Escrituras nos ordenam, em Provérbios 3:7. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. A verdadeira sabedoria não é confiar em nós mesmos, mas confiar naquele que detém todo o entendimento. Talvez hoje você esteja enfrentando uma decisão, uma encruzilhada, onde não sabe qual caminho tomar. Talvez você esteja sobrecarregado pelas incertezas da vida, inseguro sobre o que o amanhã reserva. Em vez de confiar em seu próprio raciocínio, você orou e pediu sabedoria a Deus? Você buscou seu conselho acima de tudo? Porque quando um homem pede sabedoria, Deus não permanece em silêncio. Ele fala por meio de sua palavra. Ele conduz por meio de seu espírito. Ele coloca as pessoas certas em nosso caminho, abre as portas certas e fecha as erradas. E a sabedoria não é apenas para os grandes reis e líderes da Bíblia. É para você. É para o estudante tentando navegar pelas pressões da vida. É para o empresário tomando decisões difíceis. É para a mãe criando seus filhos, o pastor guiando sua igreja, o jovem crente querendo honrar a Deus. O Senhor não dá sabedoria com parcimônia. Ele a dá generosamente a todos que pedem. Se você precisa de direção, de clareza, de ver além do que seus olhos podem compreender, então peça, porque uma oração por sabedoria é sempre respondida. Antes de tudo, deixe seu like se acredita em milagres e comente 2 para mais vídeos assim. Não saia antes da surpresa final. A vida é cheia de dificuldades. Jesus mesmo nos disse, em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ninguém está isento de sofrimento. Ninguém passa pela vida sem enfrentar tempestades. Há temporadas em que o peso das provações parece insuportável. Quando a dor é demais para carregar, quando as perguntas parecem não ter respostas. Mas aqui está a boa notícia. Quando oramos por força em meio às provações, Deus sempre responde. Ele nem sempre tira a dificuldade, mas sempre dá a força para suportá-la. Vejamos o apóstolo Paulo, um homem que enfrentou naufrágios, espancamentos, prisões e perseguições por causa do Evangelho. Ele orou para que Deus removesse seu espinho na carne, mas Deus não o tirou.
Em vez disso, ele disse: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." 2 Coríntios 12:9. Deus não removeu a luta de Paulo, mas o fortaleceu através dela. E por causa disso, Paulo pôde dizer: "Quando estou fraco, então sou forte." Esse é o paradoxo da força de Deus. Ele não nos dá apenas o suficiente para sobreviver. Ele nos enche com um poder que vai além da nossa capacidade humana. Pense em Jó, um homem que perdeu tudo: sua riqueza, sua saúde, sua família. Ele sentou-se em cinzas, coberto de dor, clamando a Deus, e mesmo em seu sofrimento, ele declarou: "Ainda que ele me mate, nele confiarei." Jó 13:15. A provação de Jó foi longa, mas Deus foi fiel. No final, Deus restaurou mais do que Jó havia perdido, provando que nenhum sofrimento é desperdiçado quando é confiado a Ele. Quando oramos por força, não estamos pedindo uma solução temporária. Estamos pedindo o poder sustentador do Todo-Poderoso para nos carregar. Alguns de vocês hoje estão enfrentando provações tão pesadas que não sabem se podem dar mais um passo. Vocês oraram para que a tempestade passe, mas o céu não clareou. Vocês pediram alívio, mas o fardo ainda permanece. Deixe-me lembrá-los: Deus não os abandonou. Ele está mais perto do que vocês imaginam. Salmos 34:18 diz: "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ele vê suas lágrimas. Ele ouve seus clamores e ele está respondendo." Nem sempre removendo a luta, mas dando-lhes a força para permanecer no meio dela. O inimigo quer que vocês acreditem que o sofrimento significa que Deus os esqueceu. Mas a verdade é que as provações são frequentemente onde experimentamos Ele mais profundamente. Foi na fornalha ardente que Sadraque, Mesaque e Abednego viram a presença do Filho de Deus caminhando com eles. Foi na cova dos leões que Daniel testemunhou o poder de Deus, fechando a boca de seus inimigos. Foi no vale do desespero que Davi escreveu: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." Salmos 23:4. As provações não são prova de que Deus está ausente. Elas são oportunidades para ver sua força aperfeiçoada em nossa fraqueza. Então, quando o caminho é difícil, quando as noites são longas, quando a batalha parece interminável, não parem de orar. Não parem de buscar sua força. Isaías 40:31 nos diz: "Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão." Essa é a promessa de Deus para vocês. Se vocês clamarem a Ele, Ele os sustentará. Se confiarem nele, Ele os carregará. Porque uma oração por força nas provações é sempre respondida. A vida é cheia de escolhas. Algumas pequenas, outras transformadoras. Estamos em encruzilhadas, incertos sobre qual caminho tomar. Perguntamos: este é o emprego certo? Devo me mudar para esta cidade? Devo esperar ou seguir em frente? O mundo é barulhento, com opiniões nos puxando em diferentes direções. Mas há apenas uma voz que realmente conhece o caminho: a voz de Deus. Provérbios 3:5-6 nos diz: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas." Essa é uma promessa. Quando oramos por orientação, Deus não permanece em silêncio. Ele dirige, ele conduz, ele esclarece o caminho. Preparado? Comente. Deus é fiel se está animado e se inscreva. O final do vídeo vai te emocionar. Vejamos Moisés diante do Mar Vermelho. Um exército estava atrás dele, a água à sua frente. Não havia caminho adiante. O povo entrou em pânico, mas Moisés clamou a Deus e o Senhor respondeu dizendo: "Por que clamas a mim?
dize aos filhos de Israel que marchem. Êxodo 14:15. E, enquanto Moisés obedecia, as águas se abriram, e um caminho foi feito onde não havia caminho. Isso é o que acontece quando buscamos a orientação de Deus. Ele nos conduz pelo impossível. Ele nem sempre nos mostra o quadro completo, mas nos dá luz suficiente para dar o próximo passo. Pense nos israelitas no deserto. Eles não tinham mapas, não sabiam o caminho para a terra prometida, mas Deus foi à frente deles. Uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Êxodo 13:21. Ele não os deixou para descobrir o caminho por si mesmos. Ele os guiou a cada passo do caminho. E Ele ainda faz o mesmo por nós hoje. Sua palavra é uma lâmpada para nossos pés e uma luz para nosso caminho. Salmos 119, 105. Se o buscarmos, se ouvirmos sua voz, Ele não nos deixará tropeçar na escuridão. Mas a orientação de Deus não é apenas sobre portas abertas. É também sobre portas fechadas. Às vezes, quando oramos, Ele fecha uma porta que desesperadamente queríamos atravessar. Ele bloqueia um caminho que achávamos certo. E, no momento, pode parecer rejeição, silêncio, oração não respondida. Mas mais tarde, quando olhamos para trás, percebemos que Ele estava nos protegendo. Ele estava nos afastando do que nos prejudicaria e nos conduzindo ao que era verdadeiramente destinado a nós. É por isso que devemos confiar nele, mesmo quando sua orientação não faz sentido. Talvez hoje você se sinta perdido. Talvez tenha orado por direção, mas ainda não vê o caminho adiante. Deixe-me lembrá-lo. Deus não está ignorando você. Ele está conduzindo você, mesmo quando você não pode ver. Às vezes, Ele guia por meio de sua palavra, dando-nos sabedoria para as escolhas que enfrentamos. Às vezes, Ele guia por meio de pessoas, enviando conselhos piedosos no momento certo. Às vezes, Ele guia por meio de circunstâncias, abrindo portas que nunca esperamos ou fechando aquelas que achávamos certas. E às vezes, Ele simplesmente sussurra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Mas aqui está a chave. A orientação vem para aqueles que estão dispostos a seguir. Deus não revela sua vontade para que possamos debatê-la. Ele a revela para aqueles que estão prontos para obedecer. Se você quer sua direção, deve entregar a sua própria. Se quer ouvir sua voz, deve estar disposto a silenciar todas as outras. E quando o fizer, Ele falará, Ele conduzirá, Ele esclarecerá seu caminho. Então, não tenha medo de orar. Senhor, guia-me. Ele responderá. Ele sempre respondeu e sempre responderá, porque uma oração por orientação nunca é ignorada. Uma oração por salvação é sempre respondida, porque o maior desejo de Deus é trazer seus filhos para casa. Desde o início dos tempos, o coração de Deus tem sido redimir a humanidade. O pecado nos separou dele, e nenhuma quantidade de boas obras, esforços ou rituais religiosos poderia preencher esse abismo. Mas em seu amor, Ele fez um caminho. Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para pagar o preço pelos nossos pecados. E por causa desse sacrifício, a salvação é oferecida livremente a todos que invocarem seu nome. Romanos 10:13 declara: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não alguns, não poucos, mas todos. Isso significa que não importa quem você seja, não importa o que tenha feito, se você clamar a Ele em fé, Ele responderá. Vejamos o ladrão na cruz. Ele não tinha nada a oferecer a Jesus, nenhuma boa obra, nenhuma conquista religiosa, nenhuma vida restante para viver em serviço a Deus. Ele era culpado, merecedor de julgamento, e, no entanto, em seus momentos finais, ele se voltou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas
23:42. Foi uma oração simples, mas foi suficiente. Jesus respondeu: Hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a misericórdia de Deus. Ele não demora em responder à oração de salvação. No momento em que um coração se volta para Ele em fé, Ele responde com graça. Pense no filho pródigo. Ele fugiu de seu pai, desperdiçou tudo o que tinha e acabou no lugar mais baixo. Mas quando ele voltou aos seus sentidos, quando decidiu retornar para casa, seu pai não o fez implorar. Ele não o envergonhou. Ele correu para encontrá-lo, abraçou-o e o restaurou completamente. Esse é o coração de Deus para todo pecador que se arrepende. Ele não hesita. Ele não rejeita ninguém. A Bíblia diz que o céu se regozija por um pecador que se arrepende. Lucas 15:7. No exato momento em que uma alma perdida ora por salvação, todo o céu entra em celebração. Talvez você tenha acreditado na mentira de que foi longe demais. Talvez pense que seu passado é pecaminoso demais, seus erros grandes demais. Mas deixe-me dizer, o sangue de Jesus é maior que seu pior pecado. A cruz é a prova de que ninguém está além da redenção. Quando Jesus morreu, ele pagou por cada pecado, passado, presente e futuro. E quando ele ressuscitou dos mortos, declarou vitória sobre o pecado e a morte. Isso significa que quando você ora por salvação, você não está esperando por uma resposta. Você está recebendo o dom que Deus já ofereceu. A salvação não é complicada. Não é sobre consertar a si mesmo primeiro. Não é sobre ganhar o amor de Deus. É sobre crer. Romanos 10:9 diz: Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não que você talvez seja salvo, você será salvo. É uma promessa. Deus não demora. Ele não vira as costas. No momento em que você vem a Ele, Ele responde. Mas não espere. A Bíblia diz em 2 Coríntios 6:2: Hoje é o dia da salvação. O amanhã não está prometido. O tempo de se voltar para Jesus é agora. Não importa onde você esteja, não importa o que tenha feito, se você orar, Senhor, salva-me, Ele responderá. Ele o lavará. Ele o fará novo. Ele lhe dará a vida eterna. Porque a oração por salvação é a única oração que Deus sempre responde com os braços abertos. Uma oração de rendição é sempre respondida porque Deus está procurando corações totalmente entregues a Ele. Desde o início, Deus chamou seu povo não para uma devoção pela metade, mas para uma rendição completa. Ele não quer apenas uma parte de nossas vidas. Ele quer tudo. Nossos sonhos, nossos medos, nossas ambições, nossa vontade. Jesus disse, em Lucas 9:23, Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. A rendição não é um evento único. É uma decisão diária de deixar nossos planos e confiar nele. E quando oramos, Senhor, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Deus sempre responde. Ele toma o que entregamos e o substitui por algo maior, sua vontade perfeita. Vejamos Abraão. Ele foi chamado a colocar seu maior tesouro, seu filho Isaque, no altar. Era um teste de rendição suprema. Ele confiaria em Deus, mesmo quando não fazia sentido? E quando ele levantou a faca, Deus interveio. Ele providenciou um carneiro no lugar de Isaque, provando que é fiel àqueles que confiam plenamente nele. A disposição de Abraão para se render levou às maiores bênçãos de Deus em sua vida. Esse é o poder de uma oração rendida. Ela abre a porta para a provisão de Deus, sua orientação e suas bênçãos, além do que podemos imaginar. Pense em Jesus no jardim do Getsêmani, o peso da cruz diante dele. Ele caiu de joelhos e orou. Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas
22:42 foi uma oração de rendição. A oração mais poderosa já dita. E porque Jesus se rendeu, a salvação foi tornada disponível para o mundo inteiro. Isso é o que acontece quando nos rendemos a Deus. Ele toma nossa obediência e a usa para algo muito maior do que podemos compreender. Mas a rendição nem sempre é fácil. Ela exige confiança. Significa deixar o controle e acreditar que os planos de Deus são melhores que os nossos. O mundo ensina autossuficiência, mas o reino de Deus ensina dependência. Provérbios 16:9 diz: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe estabelece os passos. Quando oramos, Senhor, entrego tudo, minha vida, meus planos, meu futuro. Conduza-me onde queres que eu vá. Ele não ignora essa oração. Ele responde, direcionando nossos passos, alinhando nossos desejos com os dele e nos conduzindo ao seu perfeito propósito. Talvez hoje você esteja segurando algo, um velho sonho, um medo, um relacionamento, um plano que não quer abandonar. Talvez tenha medo de que se render a Deus signifique perder o controle. Mas deixe-me lembrá-lo. A verdadeira liberdade é encontrada na rendição. O lugar mais seguro onde você pode estar é nas mãos daquele que o criou. Seus planos para você não são para prejudicá-lo, mas para lhe dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. No momento em que você solta as rédeas e diz: Senhor, confio plenamente em Ti, você entra na vida que Ele projetou para você. Deus está procurando corações rendidos. Ele está procurando aqueles que dirão como Isaías: Eis-me aqui, envia-me. Isaías 6:8. Ele está procurando aqueles que não apenas crerão nele, mas que lhe darão controle total. E quando ele encontra tal coração, ele se move de maneiras além da imaginação. Então, não se contenha. Não tenha medo de render tudo a Deus. Se você orar a oração de rendição hoje, Ele responderá. Ele tomará o que você colocar em suas mãos e o transformará em algo belo. Porque uma oração de rendição é sempre respondida. Uma oração por paz é sempre respondida porque Deus é a fonte da verdadeira e duradoura paz. Em um mundo cheio de caos, ansiedade e incerteza, a paz muitas vezes parece impossível. As pessoas a buscam no sucesso, nos relacionamentos, na riqueza e até em distrações temporárias. Mas nada verdadeiramente satisfaz. Isso porque a paz real não é encontrada nas circunstâncias. Ela é encontrada somente em Deus. Jesus disse em João 14:27: Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa é a paz que excede todo o entendimento. Uma paz que não é abalada pelas tempestades. Uma paz que vem quando colocamos nossa confiança plenamente nele. Pense nos discípulos no barco, pegos em uma tempestade furiosa. As ondas batiam, os ventos uivavam, e o medo dominava seus corações. No entanto, no meio de tudo isso, Jesus se levantou e disse 3 palavras: Acalma-te, emudece. Marcos 4:39. E imediatamente a tempestade obedeceu. Isso é o que acontece quando Deus fala paz em nossas vidas. As tempestades podem ainda rugir ao nosso redor, mas nossos corações se tornam calmos. Sua paz não significa a ausência de problemas, significa sua presença no meio deles. Paulo entendeu esse tipo de paz. Ele foi espancado, preso, naufragado e perseguido. No entanto, ele escreveu de uma cela de prisão: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:6-7. Note que Paulo não disse que a paz vem quando o problema é resolvido.
Ele disse que a paz vem por meio da oração. Quando trazemos nossos fardos a Deus, Ele responde, nem sempre mudando a situação, mas mudando nossos corações. Talvez hoje seu coração esteja pesado. Talvez as preocupações da vida estejam pressionando você e você sinta que não pode dar mais um passo. Talvez o medo esteja dominando você e você não saiba como silenciá-lo. Você orou por paz? Você se voltou para aquele que segura todas as coisas juntas? Isaías 26:3 nos diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A paz não é sobre controlar nossas circunstâncias, é sobre confiar naquele que está no controle. Mas há outro tipo de paz que Deus dá: paz com Ele. Antes de virmos a Cristo, estamos separados de Deus pelo pecado. Nossas almas estão inquietas, buscando, desejando algo mais. Mas, no momento em que nos rendemos a Jesus, deixamos de ser inimigos de Deus. Tornamo-nos seus filhos. Romanos 5:1 diz: Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a maior paz de todas. A paz que assegura nossa eternidade. A paz que nos garante que somos amados, perdoados e segurados em suas mãos para sempre. O mundo não pode dar esse tipo de paz, e o mundo não pode tirá-la. Ela não é encontrada em posses, status ou uma vida sem problemas. Ela é encontrada somente em Cristo. E a boa notícia é que quando você ora por paz, Deus sempre responde. Ele o encontra em sua preocupação. Ele fala em seu medo. Ele o enche com uma paz tão profunda, tão firme, que nada neste mundo pode abalá-la. Então hoje, se seu coração está perturbado, se sua mente está inquieta, se o medo é mais alto que a fé, ore. Peça a Deus por sua paz. E Ele responderá. Porque uma oração por paz nunca é ignorada. O Espírito Santo não é uma força abstrata, não é uma energia impessoal distante que flui pelo universo. Ele é uma pessoa, viva, presente e plenamente Deus. Ele pensa, fala, ama, entristece-se, conduz e deseja um relacionamento com você. Um relacionamento real, vivo. Mas muitas pessoas não o reconhecem como uma pessoa. Elas o reduzem a um simples sentimento, uma emoção passageira em um momento de adoração. Elas o tratam como uma experiência em vez de um ser. Mas deixe-me dizer-lhe, o Espírito Santo não é apenas um momento de inspiração. Ele é o próprio sopro de Deus habitando nos corações daqueles que creem. E quando você fala com Ele, deve entender que está falando com um ser vivo e real que escuta, responde e deseja guiá-lo na verdade. Pense no seu amigo mais próximo, alguém em quem você confia, alguém a quem recorre em tempos de necessidade. Quando você fala com ele, não apenas joga palavras ao ar, esperando que ele capte algumas. Você se engaja em uma conversa. Você escuta. Você compartilha seu coração. E, em retorno, ele responde com sabedoria, conforto, entendimento. Agora, imagine isso, mas com o Espírito Santo, que o conhece mais profundamente do que qualquer pessoa jamais poderia, que vê além de suas palavras até as profundezas de sua alma. Quando você fala com ele, você reconhece sua presença? Você reconhece que ele está bem ali com você, tão real quanto qualquer pessoa sentada ao seu lado? Porque se você o vê apenas como uma força distante, suas orações serão vazias. Suas palavras serão rotineiras. Mas quando você percebe que ele é uma pessoa, toda a sua abordagem muda. De repente, você não está apenas falando orações ao ar. Você está falando com aquele que esteve presente na criação, que desceu como uma pomba sobre Cristo, que encheu a igreja primitiva com poder, que ainda está se movendo hoje. Quando você reconhece o Espírito Santo como uma pessoa, você desenvolve um relacionamento com ele. E um relacionamento é construído sobre confiança,
comunicação, tempo passado juntos. Algumas pessoas dizem que não conseguem ouvir sua voz, mas a verdade é que não passaram tempo suficiente ouvindo. Você não pode reconhecer a voz de alguém que mal conhece, mas quanto mais tempo você passa com o Espírito Santo por meio da oração, da adoração, da meditação em sua palavra, mais clara sua voz se torna. E deixe-me dizer-lhe, quando ele fala, tudo muda. Sua voz nem sempre é alta, ele nem sempre grita. Às vezes, é um sussurro, uma agitação em seu coração, uma clareza repentina quando você lê as Escrituras, uma profunda sensação de paz quando você ora. Ele está sempre falando, sempre conduzindo, sempre convidando você a uma comunhão mais profunda. Mas você está ouvindo? O Espírito Santo não é um mistério a ser resolvido. Ele é uma pessoa a ser conhecida. E quando você o aborda com esse entendimento, quando fala com ele como a presença viva de Deus dentro de você, seu relacionamento nunca será o mesmo. Você caminhará com ele, você será guiado por ele. E você conhecerá o poder da verdadeira comunhão com o Espírito do Deus vivo. Quando você vem diante do Espírito Santo, deve vir com humildade e reverência. Ele não é apenas mais uma voz em sua vida. Ele é a voz de Deus. Ele é santo, ele é puro e não deve ser tratado levianamente. Muitas vezes, as pessoas correm para a oração como se estivessem fazendo uma ligação rápida, jogando pedidos, exigências e queixas, sem pensar duas vezes. Mas deixe-me dizer algo. O Espírito Santo não é alguém que você convoca como um servo. Ele não está esperando para receber ordens suas. Ele é o Espírito soberano do Deus vivo. E quando você o aborda, deve reconhecer quem ele é. Moisés tirou as sandálias diante da sarça ardente porque estava em solo santo. Isaías caiu de rosto e exclamou: "Ai de mim!", quando encontrou a glória de Deus. Os apóstolos tremeram quando o Espírito desceu como fogo sobre eles. E, no entanto, hoje, com que frequência as pessoas tratam a oração como uma rotina casual e irrefletida? Com que frequência elas correm para a presença do Todo-Poderoso sem um senso de temor? Você não pode falar com o Espírito Santo com orgulho em seu coração. Você não pode vir a ele pensando que tem todas as respostas. O Espírito Santo não se impressiona com suas palavras, seu conhecimento ou sua eloquência. Ele é movido por um coração humilde, uma alma que treme diante de Deus, uma pessoa que entende que não é nada sem ele. Reverência significa vir diante dele com um coração rendido. Significa reconhecer que ele é Deus e você não é. Significa perceber que ele não existe para servi-lo. Você existe para servi-lo. E quando você fala com esse tipo de reverência, com esse tipo de humildade, o Espírito responde. Ele se aproxima. Ele o enche com sua presença. Mas se você vier com arrogância, com um coração endurecido, com uma atitude que o trata como apenas mais uma parte do seu dia, você perderá sua voz. Você perderá sua orientação. Porque o Espírito Santo não se impõe aos orgulhosos. Ele se move com poder através daqueles que se curvam diante dele em humildade. Então, quando você falar com o Espírito Santo, pause. Tome um momento para reconhecer com quem você está falando. Aproxime-se dele com reverência, com temor, com um coração que diz: Espírito Santo, eu não sou nada sem ti. Ensina-me, guia-me, transforma-me. Porque o Espírito de Deus não está apenas ouvindo, ele está procurando corações verdadeiramente rendidos. E quando ele os encontra, ele se move, fala e transforma vidas. Quando você fala com o Espírito Santo, deve falar com fé, não com dúvida. Ele não está distante, ele não está em silêncio. Ele ouve cada palavra que você diz, mas ele responde à fé. Muitas pessoas oram como se não tivessem certeza se Deus está realmente ouvindo. Elas sussurram palavras ao ar, esperando que talvez, apenas talvez,
algo aconteça, mas deixe-me dizer-lhe, o Espírito Santo não responde à incerteza, ele responde à confiança em quem ele é. Ele responde a um coração que sabe, sem qualquer dúvida, que ele está presente, que ele está ouvindo e que ele responderá. A Bíblia diz, em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. E isso se aplica às suas conversas com o Espírito Santo. Quando você ora, você acredita que ele está bem ali com você? Você confia que ele o ouve? Ou você ora com hesitação, inseguro se ele responderá? Fé não é sobre sentimentos. Fé não é sobre emoções. Fé é sobre confiança. Confiança nas promessas de Deus. Confiança na orientação do Espírito. Confiança que mesmo quando você não vê uma resposta imediata, ele está agindo. Imagine uma criança que fala com seu pai com total confiança. Ela não se pergunta se seu pai está ouvindo. Ela sabe que ele está. Ela não hesita quando pede algo. Ela confia que ele ouve. É assim que devemos abordar o Espírito Santo. Não com corações vacilantes, não com mentes incertas, mas com a certeza de que ele está perto. Alguns de vocês podem dizer, mas eu nem sempre sinto sua presença. Deixe-me dizer algo. O Espírito Santo não está limitado pelos seus sentimentos. Ele não está com você apenas quando você o sente. Ele está com você porque prometeu estar. E quando você fala com fé, você ativa essa realidade em sua vida. A oração cheia de fé diz, Espírito Santo, eu sei que estás aqui. A oração cheia de fé diz, eu confio na tua voz, mesmo quando não entendo tudo. A oração fiel diz, eu acredito que tua orientação é perfeita e seguirei onde quer que me conduzas. Mas a dúvida enfraquece seu relacionamento com o Espírito. A dúvida cria distância. A dúvida faz você questionar sua voz, hesitar em sua orientação e pausar quando ele chama. Então hoje, quando você falar com o Espírito Santo, jogue fora a hesitação. Deixe suas palavras serem cheias de fé. Fale com ele como se ele estivesse bem ao seu lado, porque ele está. E quando você falar com fé, você o ouvirá mais claramente. Você sentirá sua presença mais profundamente. Quando você fala com o Espírito Santo, não pode ser uma conversa unilateral. Muitas pessoas vêm diante dele, despejam suas palavras, pedem orientação, imploram por respostas e depois saem correndo antes que ele possa falar. Mas o Espírito Santo não é apenas alguém com quem você fala. Ele é alguém que você ouve. O silêncio não é vazio. É onde Deus fala. O problema é que enchemos nossas vidas com tanto barulho que abafamos sua voz. Oramos, mas não pausamos. Pedimos, mas não esperamos. Buscamos, mas não paramos tempo suficiente para ouvir a resposta. E então, nos perguntamos por que não nos sentimos guiados pelo Espírito. O Espírito Santo está sempre falando, mas você está ouvindo? Você está dando a ele espaço para responder? Quando Elias estava no monte, ele não ouviu Deus no vento forte. Ele não o ouviu no terremoto. Ele não o ouviu no fogo. A voz de Deus veio em um suave murmúrio. 1 Reis 19:12. E se você quer ouvir esse murmúrio, deve estar disposto a ficar em silêncio. Ouvir o Espírito Santo requer disciplina. Significa desligar as distrações. Significa aquietar sua mente. Significa não apressar seu tempo com Deus. Você não sairia no meio de uma conversa com alguém importante. Então, por que fazemos isso com o Espírito de Deus? Alguns dos maiores momentos de revelação não vêm quando você está falando. Eles vêm quando você está em silêncio. O Espírito Santo falará por meio de um versículo das Escrituras que de repente ganha vida em seu coração. Ele o guiará com uma paz inabalável que se instala sobre seu espírito. Ele mexerá com sua consciência com uma convicção que você não pode ignorar. Jesus disse, em João 10:27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz.
Mas ouvir requer escutar. Requer um coração aberto, um espírito tranquilo, uma disposição para deixar ele falar em seu tempo e de seu jeito. Então hoje, não apenas ore, pause, não apenas fale, espere. Não apenas peça, ouça. Porque quando você abre espaço para a voz do Espírito Santo, ele o guiará de maneiras que você nunca imaginou, falará a verdade em seu coração e encherá sua vida com a sabedoria do céu. Quando você fala com o Espírito Santo, suas palavras devem estar fundamentadas nas Escrituras. O Espírito Santo nunca contradirá a palavra de Deus. E, se você quer reconhecer sua voz, deve conhecer sua palavra. Muitas pessoas dizem: sinto que o Espírito está me levando a fazer isso. Mas, se o que elas afirmam contradiz as Escrituras, não é o Espírito Santo que as está guiando, são suas próprias emoções. O Espírito Santo não opera fora da verdade de Deus. Ele é o Espírito da verdade e sua voz sempre estará alinhada com a Bíblia. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não confiou em sentimentos, ele não confiou em opiniões pessoais. Ele respondeu com as Escrituras. Está escrito, Mateus 4:4. E se o próprio Jesus falou a palavra para resistir à tentação e andar na vontade de Deus, quanto mais devemos fazer o mesmo? O Espírito Santo inspirou as palavras das Escrituras. Cada versículo, cada mandamento, cada promessa foi soprado por ele. Então, se você quer saber o que ele está dizendo, comece com o que ele já disse. Algumas pessoas dizem: não ouço o Espírito Santo falando comigo. Mas a questão é: você está abrindo sua Bíblia? Você está meditando em sua palavra? Porque ele já falou e sua voz está esperando por você nessas páginas. Quando você fala com o Espírito Santo, deixe as Escrituras serem a base de sua conversa. Ore sua palavra, declare suas promessas, busque sua sabedoria através dos versículos que ele deu. Quanto mais você alinha seu coração com a Bíblia, mais claramente ouvirá sua voz. O Espírito Santo lembrará você das Escrituras quando você mais precisar. Em momentos de medo, ele trará ao seu coração: não temas, porque eu sou contigo. Isaías 40:10. Em tempos de incerteza, ele o lembrará. Confia no Senhor de todo o teu coração. Provérbios 3:5. Mas ele só pode lembrá-lo do que você guardou em seu coração. Então, se você quer falar com o Espírito Santo da maneira certa, não confie em sentimentos. Não baseie suas orações no que parece bom. Deixe suas palavras serem moldadas pela verdade eterna das Escrituras. Porque quando você ora sua palavra, quando declara suas promessas, quando busca sua voz na Bíblia, você não está apenas falando, você está alinhando seu coração com a própria voz de Deus. Quando você fala com o Espírito Santo, deve falar com sinceridade e honestidade. Ele não é movido por palavras ensaiadas ou rituais vazios. Ele é movido por um coração que é real diante dele. Muitas vezes, as pessoas abordam Deus com orações formais e roteirizadas, dizendo palavras que acham que soam santas, mas que não têm significado real em seus corações. Mas o Espírito Santo não se impressiona com linguagem sofisticada. Ele não está procurando palavras perfeitas. Ele está procurando verdade. Ele sonda as profundezas de sua alma. E ele sabe quando suas palavras são genuínas e quando são apenas rotina. Jesus advertiu contra orações que eram apenas frases repetidas. Ele disse em Mateus 6:7: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. O Espírito Santo não se impressiona com o tempo que você ora ou com o quão poéticas suas palavras soam. Ele responde a um coração que é aberto, vulnerável e completamente honesto diante dele. Quando você está sofrendo, não tente esconder. Conte a ele. Quando você está lutando com dúvidas, não finja que está tudo bem.
traga suas perguntas a Ele. Quando você pecou, não dê desculpas. Confesse diante dele com um coração arrependido, porque ele já sabe. Ele vê além de suas palavras, além da superfície, até a parte mais profunda de quem você é. Davi, um homem segundo o coração de Deus, clamou ao Senhor com honestidade crua. Ele derramou seus medos, seus fracassos, suas frustrações, mas sempre veio com sinceridade. E isso é o que o Espírito Santo deseja de você. Uma conversa real com o Espírito Santo não é sobre desempenho religioso. É sobre relacionamento. É sobre vir diante dele com um coração aberto, falando com ele como seu amigo mais próximo, sabendo que ele escuta, que ele se importa e que ele o encontrará onde você está. Então, não se contenha. Não tente soar religioso. Apenas seja real. Porque quando você fala com o Espírito Santo com sinceridade, ele responde com poder, com conforto e com a certeza de que você é profundamente conhecido e amado por Deus. Quando você fala com o Espírito Santo, deve falar com um coração disposto a obedecer. Muitas pessoas oram, pedindo orientação, sabedoria, direção, mas quando o Espírito fala, elas hesitam, questionam, demoram. Algumas até ignoram sua voz porque não está alinhada com seus próprios desejos. Mas deixe-me dizer-lhe, o Espírito Santo não fala apenas para ser ouvido, ele fala para ser seguido. A Bíblia diz, em Tiago 1:22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. É uma coisa pedir ao Espírito Santo que o guie, mas é outra coisa seguir realmente onde ele conduz. Obediência não é uma opção em seu relacionamento com Deus, é a evidência do seu amor por ele. Jesus disse, em João 14:15, se me amais, guardai os meus mandamentos. Isso significa que quando o Espírito Santo o convence, você não discute. Você se arrepende. Quando ele lhe diz para dar um passo em fé, você não hesita. Você se move. Quando ele o chama para algo maior, você não resiste. Você se rende. Muitas pessoas querem ouvir a voz do Espírito Santo, mas não estão prontas para obedecer ao que ele diz. Elas querem direção, mas apenas se ela se encaixar em seus próprios planos. Elas querem seu poder, mas apenas se não exigir sacrifício. Mas o Espírito de Deus não se submete à vontade humana. Ele o chama a se render à vontade dele. Vejamos Abraão. Deus lhe disse para deixar tudo para trás e ir para um lugar que ele nunca tinha visto, e ele obedeceu. Veja Pedro. Jesus o chamou para sair do barco e andar sobre as águas, e ele obedeceu. Veja Paulo. Deus lhe disse para pregar o Evangelho às mesmas pessoas que antes o temiam, e ele obedeceu. E por causa de sua obediência, o poder de Deus se moveu em suas vidas. O Espírito Santo nunca o forçará a segui-lo. Ele guiará, ele convencerá, ele conduzirá. Mas a escolha de obedecer é sua. E deixe-me dizer-lhe, obediência atrasada ainda é desobediência. Quando ele fala, haja. Quando ele conduz, siga. Porque as maiores bênçãos, os maiores avanços e os maiores encontros com Deus vêm quando você anda em obediência ao seu Espírito. Então, quando você falar com o Espírito Santo, não apenas peça sua orientação, comprometa-se a segui-la. Não apenas busque sua voz, esteja pronto para agir de acordo com o que ele diz, porque o Espírito Santo se move poderosamente através daqueles que não apenas ouvem, mas obedecem. Quando você fala com o Espírito Santo, deve falar com persistência. Muitas pessoas oram uma vez, ouvem por um momento e depois desistem quando não ouvem uma resposta imediata. Mas o Espírito Santo não é uma máquina de vendas, onde você insere uma oração rápida e recebe uma resposta instantânea. Ele se move em seu tempo perfeito e ele recompensa aqueles que o buscam com persistência. Jesus contou uma parábola sobre uma viúva persistente
que continuava vindo a um juiz pedindo justiça. No início, o juiz a ignorou, mas, porque ela se recusou a desistir, ele finalmente concedeu seu pedido. Jesus usou essa história para nos ensinar sobre oração, não porque Deus é relutante em responder, mas porque Ele quer que insistamos, que o busquemos de todo o coração, que continuemos pedindo, continuemos batendo. O problema hoje é que as pessoas oram com impaciência. Elas esperam uma resposta imediata e, se não a ouvirem, assumem que Deus não está ouvindo. Mas deixe-me dizer-lhe, o Espírito Santo não opera no seu cronograma. Ele opera no plano divino de Deus e, às vezes, ele espera para responder porque está testando sua fé. Ele está esticando sua confiança. Ele está atraindo você para mais fundo. Pense em Elias no Monte Carmelo. Ele orou por chuva, mas o céu estava claro. Ele orou novamente. Ainda nada. 7 vezes ele enviou seu servo para verificar, e não foi até a 7ª vez que uma pequena nuvem apareceu. E se Elias tivesse parado de orar na primeira vez? E se ele tivesse desistido? A seca teria continuado. Mas porque ele persistiu, a chuva veio. Alguns de vocês têm orado por direção, por respostas, pelo movimento do Espírito Santo em suas vidas, mas ainda não viram o avanço. Deixe-me dizer-lhe, não parem, não se cansem, continuem buscando, continuem batendo, porque a resposta pode não vir quando vocês querem, mas virá no momento certo. O Espírito Santo se move em poder quando encontra corações que se recusam a desistir, e quando você fala com ele, quando o busca, quando insiste com fé inabalável, você experimentará uma profundidade de sua presença que apenas os persistentes verdadeiramente conhecem. Quando você fala com o Espírito Santo, deve orar com gratidão. Muitas vezes, as pessoas vêm diante de Deus com uma lista de pedidos, mas esquecem de agradecê-lo pelo que ele já fez. Mas o Espírito Santo se move onde há um coração de ação de graças. A gratidão é a base da verdadeira oração. A Bíblia diz, em Salmos 104, entrai por suas portas com ação de graças e em seus átrios com louvor. Isso significa que se você quer entrar em profunda comunhão com o Espírito Santo, não comece com reclamações. Comece com gratidão. Comece reconhecendo sua bondade, sua fidelidade, sua misericórdia. Comece agradecendo a Ele pelo fôlego em seus pulmões, pela graça que o cobre, pelo amor que nunca falha. Algumas pessoas só vêm a Deus quando precisam de algo. Elas tratam a oração como uma transação. Senhor, eu preciso disto. Eu quero aquilo. Mas se tudo o que você faz é pedir sem agradecê-lo, suas orações se tornam centradas em si mesmo em vez de guiadas pelo Espírito. O Espírito Santo não está apenas aí para responder a pedidos. Ele está aí para cultivar um coração que está em sintonia com Deus. E um coração em sintonia com Deus é sempre um coração de gratidão. Mesmo em provações, mesmo em lutas, mesmo na espera, dê graças. Paulo e Silas foram espancados e jogados na prisão. Mas em vez de reclamar, eles oraram e cantaram hinos de louvor. E o que aconteceu? O poder de Deus abalou a prisão e suas cadeias foram quebradas. A gratidão traz avanços. E deixe-me dizer-lhe, quando você começa a agradecer a Deus, quando começa a focar em sua bondade, algo muda em seu espírito. A preocupação se transforma em adoração. O medo se transforma em fé. A dúvida se transforma em confiança. Porque a ação de graças lembra você de quem Deus é e do que Ele já fez. E, se Ele foi fiel antes, Ele será fiel novamente. Então, quando você fala com o Espírito Santo, não traga apenas pedidos, traga gratidão. Agradeça-lhe antes mesmo de ver a resposta. Agradeça-lhe na espera. Agradeça-lhe por sua presença. Porque um coração grato é um coração sempre pronto para receber mais dele. Quando você fala com o Espírito Santo,
deve abordá-lo com profunda reverência. Ele não é apenas uma força. Ele não é uma energia ou uma influência. Ele é Deus, santo, poderoso e digno de sua mais alta honra. Muitas pessoas hoje falam sobre o Espírito Santo casualmente, como se ele fosse apenas um sentimento ou um assistente pessoal para suas necessidades. Mas deixe-me dizer-lhe, ele é o Espírito do Deus vivo. A própria presença do Todo-Poderoso habitando em você. A Bíblia nos diz que quando Isaías encontrou o Senhor, ele caiu de rosto e exclamou: "Ai de mim, estou perdido." Isaías 6:5. Quando João recebeu a revelação de Cristo, ele caiu como morto. Apocalipse 1:17. Por quê? Porque eles entenderam o peso da santidade de Deus. E, no entanto, hoje, muitas pessoas abordam o Espírito Santo sem reverência, sem temor, sem reconhecer quem ele realmente é. Quando você fala com reverência, você reconhece sua autoridade. Você não o trata como um servo que responde a todas as suas exigências. Você vem como um servo humilde, se rendendo à sua vontade. Você não corre para a sua presença descuidadamente. Você entra com um coração preparado com adoração, com humildade, com honra. E deixe-me dizer-lhe, onde há reverência, há poder. A razão pela qual algumas pessoas nunca experimentam a plenitude do Espírito Santo é porque não aprenderam a honrá-lo. Elas tratam a oração como uma conversa casual, em vez de um encontro sagrado. Mas quando você o reverencia, quando honra a sua presença, ele se revelará a você de maneiras que você nunca imaginou. O Espírito Santo não é comum, ele é santo. E se você quer falar com ele da maneira certa, venha com um coração que treme diante de sua majestade. Venha com adoração em seus lábios. Venha com um espírito que se curva diante de sua glória. Porque quando você honra o Espírito Santo, ele encherá sua vida com seu poder, sua sabedoria e sua presença inconfundível. Falar com o Espírito Santo não é apenas sobre palavras, é sobre relacionamento, é sobre vir diante dele com fé, com reverência, com um coração aberto que está pronto para ouvir e obedecer. Ele não está distante, ele não está em silêncio, ele está sempre presente, sempre falando, sempre guiando, mas a questão é, você está realmente buscando-o? Você tem corrido pela oração, esperando respostas rápidas, sem esperar por sua voz? Você tem tratado-o casualmente, falando sem reverência, sem gratidão, sem um coração rendido? Ou você tem estado disposto a ir mais fundo, a ouvir, a obedecer, a persistir, a alinhar seu coração com sua palavra? O Espírito Santo está esperando. Ele deseja guiá-lo, fortalecê-lo, enchê-lo com a presença de Deus, mas você deve vir diante dele da maneira certa. Você deve abordá-lo com sinceridade, com expectativa, com uma disposição para ser transformado. Então, hoje, tome a decisão de ir mais fundo. Não se contente com conversas superficiais com o Espírito, busque-o com todo o seu coração. Deixe de lado as distrações. Abra sua palavra. Ore com fé. Ouça no silêncio. E quando ele falar, siga-o sem hesitação. Porque quando você fala com o Espírito Santo da maneira certa, você não apenas fala, você é transformado. Você não apenas ora, você encontra o Deus vivo. E esse encontro mudará tudo. Cada manhã, quando o sol nasce, uma nova página de sua vida é aberta. Você não sabe o que ela contém. Você não sabe quais desafios, quais tentações, quais oportunidades virão ao seu encontro. Mas há alguém que sabe. Ele vê a estrada à frente. Ele vê os perigos à distância, as tempestades antes que se formem, as vitórias antes que sejam conquistadas. E ele está chamando você para confiar nele, para deixar que ele guie seu dia. Muitas vezes, corremos para nossas manhãs com nossos próprios planos,
nossos próprios pensamentos, nossas próprias preocupações, verificamos as notícias, rolam pela tela do celular, enchemos nossas mentes com o barulho do mundo antes mesmo de termos tomado um momento para ouvir a voz de Deus, mas Deus não foi feito para ser uma reflexão tardia. Ele é o autor da vida, aquele que lhe deu fôlego esta manhã, aquele que segura seu futuro. Como podemos começar nosso dia sem ele? Há uma razão pela qual a Bíblia diz, em Mateus 6:33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não é uma sugestão, é um princípio divino. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, antes do nosso trabalho, antes das nossas preocupações, antes das nossas ambições, Ele alinha tudo o mais. Ele suaviza os caminhos tortuosos. Ele fortalece nossos corações para as batalhas à frente. Ele dá sabedoria onde estaríamos confusos. Mas quando deixamos Deus fora do nosso dia, caminhamos na cegueira. Tomamos decisões baseadas em emoções em vez de verdade. Reagimos em vez de responder com graça. Ficamos frustrados quando as coisas não saem do nosso jeito, em vez de confiar que Deus está trabalhando todas as coisas para o nosso bem. Então, eu pergunto a você hoje, como você começará a sua manhã? Você correrá para o seu dia sem direção, sem sabedoria, sem a força daquele que o criou? Ou você pausará e dirá, Senhor, entrego este dia a Ti. Guia-me, conduza-me, usa-me para a Tua glória. Porque quando Deus guia seu dia, você não apenas passa pelos movimentos, você caminha em um propósito divino. O mundo está cheio de distrações. Desde o momento em que acordamos, uma enxurrada de barulho nos invade. E-mails, notificações. As demandas do trabalho, as preocupações da vida. Em todos os lugares que olhamos, algo está puxando nossa atenção, tentando moldar nossos pensamentos, nossas escolhas, nossas emoções. Mas no meio de todo esse barulho, há uma voz nos chamando para algo maior. Uma voz que diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Quando deixamos Deus guiar nosso dia, saímos do caos e entramos em sua paz. O mundo sempre tentará nos puxar em 100 direções diferentes, mas Deus nos conduz pelo único caminho verdadeiro. Em vez de sermos movidos pelo estresse, somos movidos pelo seu espírito. Em vez de reagirmos a cada problema que surge, descansamos na confiança de que Deus está no controle. Mas aqui está a verdade. Se não fizermos tempo para ouvir Deus, o mundo encherá nossos ouvidos com sua própria agenda. É por isso que tantas pessoas se sentem perdidas, sobrecarregadas e ansiosas. Elas estão ouvindo as vozes erradas. A voz do medo diz, você não é suficiente. A voz da preocupação diz, e se tudo desmoronar? A voz da dúvida diz que Deus não está realmente com você. Mas quando você deixa Deus guiar seu dia, sua voz abafa todas as outras. Ele diz, não temas, porque eu sou contigo. Isaías 40:10. Ele diz, sê forte e corajoso. Josué 1:9. Ele diz, não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13:5. Se você quer caminhar em paz, deve caminhar com Deus. Se quer ser conduzido na verdade, deve seguir sua voz. E se quer viver cada dia com confiança, então não deixe o mundo ser seu guia. Deixe Deus liderar o caminho. Muitas pessoas acordam cada manhã com medo, estresse e preocupação, dominando seus corações. No momento em que abrem os olhos, os fardos da vida vêm correndo. Contas que precisam ser pagas, preocupações com a saúde, lutas familiares, incerteza sobre o futuro. Alguns acordam temendo o dia à frente, já se sentindo derrotados antes mesmo de começarem. Mas isso não é como Deus pretendia que vivêssemos. Deus nos chama para começar cada dia com fé, não com medo. O medo olha para os problemas, mas a fé olha para o provedor. O medo vê a tempestade,
Mas a fé vê aquele que caminha sobre as águas. O medo diz: eu não posso lidar com isso. Mas a fé diz: com Deus, todas as coisas são possíveis. Mateus 19, 26. A Bíblia nos diz, em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Se o medo não vem de Deus, então por que deixamos que ele controle nosso dia? Por que permitimos que a ansiedade dite nossas decisões, em vez de confiar naquele que segura nosso futuro? Quando acordamos pela manhã, temos uma escolha. Deixaremos o medo nos liderar ou deixaremos Deus? A fé não é sobre ignorar as lutas da vida, é sobre acreditar que Deus é maior que todas elas. Quando começamos nosso dia em fé, quando oramos, buscamos Sua palavra, entregamos nossas preocupações, o medo perde seu domínio. O inimigo quer que você comece seu dia com medo. Mas Deus quer que você comece com ousadia, sabendo que Ele já está à sua frente, fazendo um caminho onde parece não haver caminho. Então, quando você abrir os olhos pela manhã, não deixe o medo ser a primeira coisa a entrar em seu coração. Em vez disso, deixe as primeiras palavras de seus lábios serem: Senhor, eu confio em Ti. Guia-me hoje. Porque um dia começado com fé é um dia que não será abalado. Nunca fomos feitos para navegar pela vida sozinhos. Desde o início dos tempos, Deus nos criou para caminhar com Ele, para depender dEle, para confiar nele em cada momento. No entanto, tantas pessoas passam pela vida como se tivessem que descobrir tudo sozinhas. Elas carregam fardos que nunca deveriam suportar. Tomam decisões sem buscar a sabedoria de Deus. Caminham por um caminho sem guia, sem direção, sem certeza. Mas essa não é a vida que Deus deseja para você. Deus anseia por guiá-lo a cada passo do caminho. A Bíblia nos diz, em Provérbios 3, 5-6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Você ouviu isso? Deus não quer apenas ajudá-lo com as grandes decisões. Ele quer guiá-lo em todos os seus caminhos. Isso significa em seu trabalho, em seus relacionamentos, em suas lutas e até nos pequenos momentos comuns do seu dia. Mas o problema é que muitas vezes confiamos em nosso próprio entendimento. Fazemos planos e depois pedimos a Deus que os abençoe. Em vez de buscar seu plano primeiro, tentamos resolver nossos problemas sozinhos. E quando as coisas desmoronam, só então clamamos por sua ajuda. Mas e se vivêssemos de forma diferente? E se, em vez de corrermos à frente por nossa conta, deixássemos Deus liderar desde o início? Quando você deixa Deus guiar seu dia, você caminha com confiança, sabendo que Ele está ordenando seus passos. Você não precisa descobrir tudo, porque Ele já tem um plano. Você não precisa ter medo do que está por vir, porque Ele foi à sua frente. Você não precisa carregar o peso do mundo em seus ombros, porque Ele é quem o está sustentando. Então, hoje, eu o exorto. Não caminhe sozinho. Não tente navegar por esta vida por si mesmo. Deixe Deus tomar sua mão. Deixe-o guiá-lo. E quando você o fizer, descobrirá que o caminho que Ele o leva é maior do que qualquer coisa que você poderia ter escolhido para si mesmo. A oração não deve ser uma reflexão tardia, mas a primeira coisa que fazemos ao nos levantar. Muitas vezes, tratamos a oração como um pneu reserva, algo a que recorremos apenas quando a vida quebra, quando o problema vem, quando não temos outras opções. Mas a oração nunca foi feita para ser nosso último recurso. Ela foi feita para ser nossa primeira resposta. Pense em como Jesus viveu. Ele era o Filho de Deus, andando em perfeita unidade com o Pai. No entanto,
ele ainda orava. A Bíblia nos diz, em Marcos 1:13-50, de madrugada, estando ainda escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Se Jesus, que era perfeito, precisava orar, quanto mais nós precisamos. A oração não é apenas algo que fazemos quando precisamos de algo de Deus. A oração é nossa conexão com Ele. É como alinhamos nossos corações com Sua vontade. É como entregamos nossos planos e permitimos que Ele nos guie. Um dia que começa sem oração é um dia começado em nossa própria força. E deixe-me dizer-lhe, nossa força nunca será suficiente. Mas quando começamos nosso dia em oração, convidamos Deus a nos liderar, a nos sustentar, a nos equipar para o que está por vir. Talvez você diga, não tenho tempo para orar. Mas deixe-me perguntar, você tem tempo para lutar? Você tem tempo para passar pelo seu dia sem a sabedoria de Deus? Você tem tempo para batalhar contra a ansiedade, frustração e medo por sua conta? Se temos tempo para verificar nossos telefones, temos tempo para orar. Se temos tempo para nos preocupar, temos tempo para orar. O inimigo sabe que uma pessoa que ora é uma pessoa perigosa. É por isso que ele fará tudo ao seu alcance para mantê-lo longe da oração. Ele encherá sua mente com distrações, com ocupações, com qualquer coisa, exceto tempo com Deus, porque ele sabe que no momento em que você começa a orar, você entra no poder de Deus e nada pode resistir a isso. Então, hoje, antes de verificar seu telefone, antes de correr para sua lista de tarefas, antes de deixar a preocupação tomar conta, pause, tome um momento, levante sua voz e diga: Senhor, eu preciso de Ti hoje. Guia meus passos, enche-me com Tua presença, que Tua vontade seja feita em minha vida. Quando você começa seu dia em oração, verá a diferença. Porque um dia, conduzido por Deus, é um dia que não pode ser abalado. Ler a palavra de Deus pela manhã alinha nossos corações com Sua vontade para o dia à frente. Muitas vezes, acordamos e deixamos o mundo falar conosco antes de deixarmos Deus falar conosco. Verificamos as notícias, rolam pelas redes sociais, nos envolvemos na correria do dia antes mesmo de termos tomado um momento para ouvir a voz daquele que nos criou. Mas, se queremos caminhar em Sua sabedoria, devemos primeiro sentar aos seus pés. A Bíblia não é apenas um livro, é a palavra viva e respirante de Deus. É nosso pão diário, o alimento que nossas almas precisam para permanecer fortes. Em Salmos 119, 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para o meu caminho. Imagine caminhar por uma floresta escura sem uma lâmpada. Isso é o que é a vida, quando tentamos passar pelo nosso dia sem a palavra de Deus. Tropeçamos, nos perdemos, fazemos curvas erradas porque estamos confiando em nosso próprio entendimento em vez de Sua verdade. Quando começamos nosso dia com as Escrituras, permitimos que Deus molde nossos pensamentos antes que o mundo tenha a chance de nos influenciar. Sua palavra nos lembra de Suas promessas, nos enche com Sua paz e nos prepara para qualquer coisa que possa vir. Talvez seu dia traga desafios. Sua palavra lhe dá força. Talvez você enfrente tentações. Sua palavra lhe dá o poder de resistir. Talvez você encontre alguém que precisa de encorajamento. Sua palavra o enche para que você possa derramar sobre os outros. O inimigo sabe o poder da palavra de Deus, e é por isso que ele fará tudo o que puder para mantê-lo longe dela. Ele sussurrará: Você não tem tempo. Você já sabe o que a Bíblia diz. Pode esperar, mas pode? Você pode se dar ao luxo de passar pelo seu dia sem a sabedoria, a força e a direção que Deus oferece? Jesus disse, em Mateus 4:4, Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Assim como seu corpo precisa de comida para funcionar, seu espírito precisa da palavra de Deus para prosperar. Então, antes de alimentar sua mente com as opiniões do mundo, alimente sua alma com a verdade de Deus. Faça disso uma prioridade, porque quando você começa seu dia na palavra, você caminha em clareza, confiança e a paz inabalável de Deus. O inimigo busca descarrilar nosso dia antes mesmo de começar, mas a presença de Deus é nossa defesa. Desde o momento em que acordamos, uma batalha já está sendo travada por nossos pensamentos, nossas ações e nossa fé. O inimigo sabe que, se ele pode plantar sementes de dúvida, desânimo ou distração logo cedo no dia, ele pode nos enfraquecer antes mesmo de sairmos pela porta. Mas Deus não nos deixou indefesos. Ele nos deu sua presença como nosso escudo. A Bíblia diz, em Efésios 6:11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Note que não diz para colocar a armadura no meio do dia, quando o problema chega. Não diz para esperar até que você se sinta fraco. Diz para colocá-la primeiro, antes mesmo de a batalha começar. Porque o inimigo já está trabalhando contra você no momento em que você acorda. Ele quer encher sua mente com ansiedade antes mesmo de você colocar os pés fora da cama. Ele quer lembrá-lo de falhas passadas, torná-lo impaciente com sua família ou provocar frustração antes mesmo de o dia começar. Mas aqui está a boa notícia. Satanás não tem poder sobre uma pessoa que começa seu dia na presença de Deus. Quando você acorda e começa com oração, quando abre sua Bíblia e enche seu coração com verdade, quando entrega seu dia a Deus, os planos do inimigo desmoronam. As mentiras que ele tenta sussurrar são abafadas pelas promessas das Escrituras. Os medos que ele tenta plantar são arrancados pela fé. As tentações que ele coloca em seu caminho perdem seu domínio porque você está andando no Espírito, não na carne. Tiago 4:7 diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A chave para resistir ao inimigo não está em sua própria força, está em se submeter a Deus. Quando você começa seu dia com ele, você se coloca sob sua proteção, sua sabedoria e seu poder. O inimigo não tem escolha a não ser fugir. Então, não espere até o meio do dia para perceber que precisa da ajuda de Deus. Comece seu dia em sua presença. Arme-se com oração. Vista-se com sua palavra. E veja como os ataques do inimigo perdem seu poder, porque Deus é seu defensor. Pequenas decisões tomadas com a sabedoria de Deus moldarão o resultado de todo o seu dia. A maioria das pessoas pensa que apenas as grandes escolhas da vida, onde trabalhamos, com quem nos casamos, onde moramos, realmente importam. Mas a realidade é que nossas vidas são construídas sobre as pequenas decisões que tomamos todos os dias. O que dizemos, como reagimos, no que focamos, o que escolhemos priorizar, tudo isso molda o curso do nosso dia e, em última análise, a direção da nossa vida. É por isso que é tão importante buscar a sabedoria de Deus nas pequenas coisas. Provérbios 3:6 nos diz: Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Jesus contou uma parábola sobre uma viúva persistente que continuava vindo a um juiz pedindo justiça. No início, o juiz a ignorou, mas, porque ela se recusou a desistir, ele finalmente concedeu seu pedido. Jesus usou essa história para nos ensinar sobre oração. Não porque Deus é relutante em responder, mas porque Ele quer que insistamos, que o busquemos de todo o coração, que continuemos pedindo, continuemos batendo. O problema hoje é que as pessoas oram com impaciência. Elas esperam uma resposta imediata e, se não a ouvirem, assumem que Deus não está ouvindo.
Mas deixe-me dizer-lhe, o Espírito Santo não opera no seu cronograma. Ele opera no plano divino de Deus e, às vezes, ele espera para responder, porque está testando sua fé. Ele está esticando sua confiança. Ele está atraindo você para mais fundo. Pense em Elias no Monte Carmelo. Ele orou por chuva, mas o céu estava claro. Ele orou novamente. Ainda nada. 7 vezes ele enviou seu servo para verificar, e não foi até a 7ª vez que uma pequena nuvem apareceu. E se Elias tivesse parado de orar na primeira vez? E se ele tivesse desistido? A seca teria continuado. Mas porque ele persistiu, a chuva veio. Alguns de vocês têm orado por direção, por respostas, pelo movimento do Espírito Santo em suas vidas, mas ainda não viram o avanço. Deixe-me dizer-lhe, não parem, não se cansem, continuem buscando, continuem batendo, porque a resposta pode não vir quando vocês querem, mas virá no momento certo. O Espírito Santo se move em poder quando encontra corações que se recusam a desistir, e quando você fala com ele, quando o busca, quando insiste com fé inabalável, você experimentará uma profundidade de sua presença que apenas os persistentes verdadeiramente conhecem. Quando você fala com o Espírito Santo, deve orar com gratidão. Muitas vezes, as pessoas vêm diante de Deus com uma lista de pedidos, mas esquecem de agradecê-lo pelo que ele já fez. Mas o Espírito Santo se move onde há um coração de ação de graças. A gratidão é a base da verdadeira oração. A Bíblia diz, em Salmos 104, entrai por suas portas com ação de graças e em seus átrios com louvor. Isso significa que se você quer entrar em profunda comunhão com o Espírito Santo, não comece com reclamações. Comece com gratidão. Comece reconhecendo sua bondade, sua fidelidade, sua misericórdia. Comece agradecendo a Ele pelo fôlego em seus pulmões, pela graça que o cobre, pelo amor que nunca falha. Algumas pessoas só vêm a Deus quando precisam de algo. Elas tratam a oração como uma transação. Senhor, eu preciso disto. Eu quero aquilo. Mas se tudo o que você faz é pedir sem agradecê-lo, suas orações se tornam centradas em si mesmo em vez de guiadas pelo Espírito. O Espírito Santo não está apenas aí para responder a pedidos. Ele está aí para cultivar um coração que está em sintonia com Deus. E um coração em sintonia com Deus é sempre um coração de gratidão. Mesmo em provações, mesmo em lutas, mesmo na espera, dê graças. Paulo e Silas foram espancados e jogados na prisão. Mas em vez de reclamar, eles oraram e cantaram hinos de louvor. E o que aconteceu? O poder de Deus abalou a prisão e suas cadeias foram quebradas. A gratidão traz avanços. E deixe-me dizer-lhe, quando você começa a agradecer a Deus, quando começa a focar em sua bondade, algo muda em seu espírito. A preocupação se transforma em adoração. O medo se transforma em fé. A dúvida se transforma em confiança. Porque a ação de graças lembra você de quem Deus é e do que Ele já fez. E, se Ele foi fiel antes, Ele será fiel novamente. Então, quando você fala com o Espírito Santo, não traga apenas pedidos, traga gratidão. Agradeça-lhe antes mesmo de ver a resposta. Agradeça-lhe na espera. Agradeça-lhe por sua presença. Porque um coração grato é um coração sempre pronto para receber mais dele. Quando você fala com o Espírito Santo, deve abordá-lo com profunda reverência. Ele não é apenas uma força. Ele não é uma energia ou uma influência. Ele é Deus, santo, poderoso e digno de sua mais alta honra. Muitas pessoas hoje falam sobre o Espírito Santo casualmente, como se ele fosse apenas um sentimento ou um assistente pessoal para suas necessidades. Mas deixe-me dizer-lhe, ele é o Espírito do Deus vivo. A própria presença do Todo-Poderoso habitando em você. A Bíblia nos diz que quando Isaías encontrou o Senhor, ele caiu de rosto e exclamou:
Ai de mim, estou perdido. Isaías 6:5. Quando João recebeu a revelação de Cristo, ele caiu como morto. Apocalipse 1:17. Por quê? Porque eles entenderam o peso da santidade de Deus. E, no entanto, hoje, muitas pessoas abordam o Espírito Santo sem reverência, sem temor, sem reconhecer quem ele realmente é. Quando você fala com reverência, você reconhece sua autoridade. Você não o trata como um servo que responde a todas as suas exigências. Você vem como um servo humilde, se rendendo à sua vontade.